Fala, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, gente, eu vou estar mostrando para vocês as ferramentas que a gente pode estar usando para poder fazer uma solda simples, tá? Logicamente que a gente precisa ter uma certa, não vamos dizer uma certa habilidade, mas a gente precisa treinar um pouco para poder estar fazendo uma solda em qualquer componente eletrônico, um fio, alguma coisa assim, tá? Então eu vou mostrar o que a gente precisa, que a gente precisa ter em mãos, beleza? Para a gente poder estar fazendo uma solda. Eu digo solda simples porque na verdade é mais para a gente poder fazer uma união de um fio com o outro, entendeu? Um fio que se partiu, ou soldar algum fio em alguma parte da placa, certo? Uma placa de L modelo ou qualquer outra placa, né? E algumas dicas também sobre como usar o ferro de solda, porque a gente precisa também saber os procedimentos corretos, certo? Então vamos lá. Então o que a gente precisa ter em mãos? A gente precisa ter já de cara um ferro de solda, tá, gente? Um ferro de solda. Vocês precisam ter para uma solda simples, uma solda básica mesmo. Vocês precisam ter no mínimo um ferro de 30 watts, tá? Esse meu aqui, deixa eu focar aqui para vocês, ó. Esse aqui meu é de 40, tá, gente? Por que eu tô usando esse de 40? Eu tenho de 30 também, mas eu tô usando mais esse de 40 porque ele esquenta mais, ele é um pouco mais forte, né? E tem certos tipos de solda que o ferro de 30 você não consegue fazer. Eu vou dar um exemplo desse helicóptero aqui, tá? Um ferro de 30, para você derreter essa solda aqui, tá? É uma solda considerável, uma solda um pouco grande, tá vendo? O ferro de 30 ele não consegue derreter essa solda, certo? E às vezes você até consegue derreter, mas a solda fica quebrada, a solda quebra, e na hora que você for soldar, a solda fica fria, certo? A famosa solda fria aí que a gente está acostumado a escutar, né? Então, para você fazer uma solda perfeita, uma solda quente, uma solda que não trinque, que não fique fria, precisa de um ferro bom, beleza? Então, na verdade eu até usava o de 30. Depois que eu comecei a pegar uns modelos um pouco maiores e tal, precisei fazer umas soldas melhores, e aí eu comprei o de 40, tá? Mas aí isso aí fica a critério de vocês. Estou dizendo o porquê, qual a diferença do de 30 para o de 40, de 50, 60, depende, tá? Então é basicamente isso, a potência do ferro, quanto que ele vai esquentar, o tipo de solda que você vai fazer, tá? No próximo vídeo eu vou fazer esse vídeo em duas partes, tá? Vou fazer a primeira parte falando, né, na teoria, como é que funciona, e depois eu vou partir para a prática. Eu vou soltar esse fio aqui, vou ressoldar, vou fazer tudo bonitinho para vocês poderem ver aí. Tá, então primeira coisa, eu falei, um ferro de solda, tá, de no mínimo 30 watts, beleza? Depois, o que a gente precisa ter? Já de cara solda. A solda, no caso, esse aqui é o estanho, né? Aqui, ó. Esse meu é diâmetro de 1 milímetro, tá? Vocês podem estar adquirindo aí, comprando para fazer solda pequena, em modelo pequeno, de meio milímetro. No caso eu uso de 1, eu sempre usei, nunca... eu já tive até de meio, mas já acabou e eu estou usando de 1, tá? Isso aqui, na verdade, a solda mesmo, ela é o estanho, tá? Ela é o estanho, beleza? Então, quando a gente vai soldar um fio, por exemplo, esse fio aqui, tá? Esse fio aqui eu quero soldar junto com esse fio aqui, eu quero unir os dois, tá? Vocês vão olhar na ponta do fio, ele tá diretamente no cobre lá, né? No fio lá. O que a gente precisa fazer antes da soldagem? A gente precisa estanhar o fio que vai ser soldado. A gente precisa jogar uma camada de solda aqui, tá? Uma camada de estanho, tanto aqui quanto aqui e quanto lá também, beleza? E depois aquecer e fazer a união dos dois. Isso eu vou mostrar no outro vídeo, tá? Então estanhar, o termo estanhar é você colocar uma camada de solda na parte que vai ser soldada, no componente que vai ser soldado, beleza? Então ferro e solda são os dois que eu já apresentei para vocês.
Logo em seguida a gente vai precisar de um sugador de solda, tá? Que é uma das peças também mais importantes aí. Dependendo da solda, não é todas as soldas que a gente vai precisar do sugador, tá? O sugador é mais para quando a gente for fazer solda em placa, né? Em, sei lá, retirar um componente do circuito eletrônico. Então a gente precisa de um sugador de solda, beleza? Isso aqui é em micros modelos, vocês não vão utilizar não, tá? Para fazer solda de fio, essas coisas, não vai utilizar o sugador de solda não. Na verdade, o sugador de solda é para sugar a solda, tá? Fazer uma sucção da solda derretida, tá? Isso aqui não tá na caixa original, mas isso aqui é uma pasta de solda, tá, gente? Isso aqui é uma pasta de solda. A gente usa isso, tá? Para colocar aqui por exemplo, a gente quer fazer uma solda num componente desse da placa. Geralmente a gente passa um pouquinho de pasta para a solda fluir melhor e poder soldar com mais precisão, perfeição. Então a pasta de solda serve para isso, tá? E às vezes é bom também a gente dar uma molhadinha com o bico do ferro na pasta de solda para dar uma limpadinha, né? Usa até para limpar, tá? Não sei se é o correto, mas geralmente fazem isso também. Dão uma molhadinha aqui, aí isso aqui sai uma fumaça, né? Você consegue derreter a pasta e depois passa numa esponjinha, né? Que eu vou mostrar para vocês já como é que é o esquema, como é que é essa esponjinha. Então geralmente usa também para limpar, tá? A pasta de solda e um suporte para o ferro, tá, gente? Um suporte ferro de solda que eu não tenho aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que é isso daqui, tá? Isso aqui é um suporte do ferro de solda, beleza? E aqui tem uma esponjinha que você pode deixar ela um pouco úmida para poder estar limpando a ponta do ferro. Geralmente quando você está fazendo uma solda, pinta uma sujeirinha, alguma coisinha assim, você dá uma limpadinha na ponta nessa espuminha. Então é importante ter esse suporte, tá? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, eu separei essa imagem para vocês poderem ter. Então isso aqui também faz parte desse kit aqui, tá? E algumas outras coisas opcionais, que é um estilete, né? Você pode estar descascando um fio, pode estar às vezes tirando um excesso de solda da placa, tá? Um alicatinho de corte e um alicatinho de bico, beleza? E vocês podem estar tendo algumas outras coisas também a mais. No caso, tem umas garrinhas, tem um tipo um tripézinho assim, né? Uma base com umas garrinhas de jacaré, que aí você prende o fio na garrinha, facilita a solda. Vocês podem estar usando outras coisas também para facilitar. Mas basicamente, eu vou separar tudo aqui, ó, junto. Basicamente, eu tirar aqui. Basicamente, essa placa. Basicamente, isso aqui que vocês precisam ter em mãos. Fora o suporte que tá aqui, que eu mostrei para vocês, tá? Mas o mais importante de fazer uma solda bem simples é o ferro de solda e a solda e o suporte do ferro, beleza? Então esses são os itens que vocês precisam ter em mãos para poder estar fazendo esse tipo de procedimento, beleza? E no próximo vídeo agora eu já vou mostrar para vocês como é que a gente pode estar soldando unindo um fio no outro, soldando um fio, tirando um fio do motor, da placa, usando o sugador. Então eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo agora, beleza? Espero que tenha curtido aí a dica, tá? E uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar é que essa ponta do ferro aqui, essa ponta ela precisa estar bem brilhosinha, tá vendo? Que ela tá brilhosa, ela está estanhada com solda. Eu vou mostrar isso no outro vídeo, como a gente pode estar fazendo assim, porque a ponta do ferro ela oxida conforme o tempo que o ferro fica ligado, ela oxida, certo? Então a gente precisa estar sempre estanhando a ponta, ela precisa sempre estar nessa visualmente ela precisa estar brilhosa, tá? Ela precisa estar estanhada para a gente poder fazer uma solda de qualidade. Eu tinha esquecido de falar, já ia terminar o vídeo esquecendo de falar, tá? Então no próximo vídeo aí eu vou mostrar para vocês como que a gente estanha a ponta do ferro, essas coisas todas, beleza, galera? Então é isso, assista o próximo vídeo aí que a gente já vai para prática. Um abraço.